Então, bom dia aí para todo mundo. Sempre uma alegria, uma satisfação, né? Podermos nos encontrar a cada manhã para meditar, refletir a palavra de Deus. Iniciamos rezando. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus do universo, fonte de todo bem, derramai em nossos corações o vosso amor e estreitai os laços que nos unem convosco, para alimentar em nós o que é bom e guardar com solicitude o que nos destes. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então hoje nós temos, ainda continuando essa leitura seguida do Evangelho de São Lucas, o capítulo 4, do versículo 38 ao versículo 44. E aqui nós podemos identificar 3 momentos. Jesus, que depois de sair da sinagoga de Cafarnaum, vai para a casa de Pedro. Geralmente se diz que a casa de Pedro se tornou também a casa de Jesus. Seria um ponto estratégico ali naquela área, no norte, na Galileia, e portanto Cafarnaum era muito estratégico para ser um ponto, vamos dizer, de apoio para Jesus e seus discípulos. Então Jesus, na verdade, entra em sua casa, se diz aqui a casa de Simão. E dizem a Jesus que a sogra de Simão está com febre alta. A febre é um sinal de uma doença, não é a doença em si, mas é um sinal. E pedem a Jesus. É muito interessante que Jesus, entrando em casa, depois de ter na sinagoga enfrentado aquela dificuldade, aquela resistência daquele homem endemoniado, agora Jesus entra em casa e reconhecem a autoridade de Jesus. Porque as pessoas diziam na sinagoga, mas o ensinamento dele é um ensinamento com quem tem autoridade. E, portanto, a autoridade de Jesus agora vai se manifestar, vai se expressar em atitudes, não apenas na sua palavra. E a autoridade de Jesus é justamente, aqui nesse trecho do Evangelho, libertar a sogra de Pedro desta enfermidade. Diz que Jesus ameaçou a febre. Se nós lembrarmos o Evangelho anterior, diz que Jesus gritou para aquele homem que estava possuído por um demônio impuro, e agora Jesus comanda, ameaça a febre, e a febre deixa, abandona a sogra de Pedro. E Lucas diz uma coisa muito interessante, é que quando ela foi, vamos dizer, curada, libertada deste mal, ela se levantou e começou a servi-los. Então isso, mais do que uma descrição de uma cura, está nos apontando para as consequências de alguém que de fato foi curado por Jesus. O sinal de reconhecimento é colocar-se a serviço. Isso aqui não é apenas um detalhe, mas isso aqui é também um ensinamento. Uma vez que nos encontramos com Jesus, até mesmo suplicando por causa dos nossos males, das nossas enfermidades, nós precisamos expressar a nossa gratidão, sobretudo no serviço, porque Ele é, antes de tudo, o servidor de todos. Este trecho do Evangelho, ele tem 2 referências que nos ajudam quase como uma chave de leitura, no versículo 40 e no versículo 42. No versículo 40 diz, ao pôr do sol, e no versículo 42, ao raiar do dia. Nós temos aqui quase como aquilo que era um refrão na primeira criação, diz que houve uma tarde e uma manhã, o primeiro dia. Jesus está justamente iniciando a sua vida pública como aquele que é enviado pelo Pai, restaura a criação. Então toda a obra de Jesus, ela é interpretada como a sua verdade, como a nova criação. Então é muito bonito fazer essa referência, de uma tarde
e de uma manhã, o fim de uma tarde e o início de uma manhã, isto é, na concepção bíblica, indicando justamente o dia. É aquilo que Jesus faz, né? Jesus renova a primeira criação. Jesus é o primogênito desta nova criação. E ao pôr do sol, nós vamos ver Jesus cercado por muitos doentes. É interessante que já na cultura antiga e até na nossa cultura, sem entrar muito em questões, né, científicas, mas o pôr do sol à noite é sempre o momento em que as doenças elas se evidenciam. Então a febre, não é, quando chega à noite, parece que ela retorna. Uma dor de cabeça também, parece que à noite ela se torna mais forte. Então, à noite parece que é o momento em que as enfermidades elas se intensificam, ou pelo menos nós temos uma percepção um pouco mais forte, né, dessas enfermidades. É justamente aí que os doentes são levados até Jesus. O pôr do sol também indica o final do dia, e também, até numa linguagem mística, é o momento da nossa morte. É tanto que a igreja, quando reza, né, a última oração, né, depois do pôr do sol, né, as completas, é justamente nessa perspectiva de que nós adormecemos, mas a morte do cristão é um adormecer para ressurgir. É por isso que há outra referência no versículo 42, ao raiar do dia. Então, Jesus cura essas pessoas, né, coloca as mãos sobre elas e até mesmo tem, além das curas também, a libertação do mal, isto é, os exorcismos. E ao raiar do dia, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. Geralmente, essas idas de Jesus para um lugar deserto é sempre para a oração. E ao raiar do dia, aqui deve ser muito cedo, né? De madrugada, poderíamos assim dizer. É o momento preferido de Jesus para rezar, para estar com o Pai. E vejam que há um verdadeiro sucesso, né? Multidões, né, que procuram Jesus, multidões que estão ali querendo ver Jesus, querendo ver o seu ensinamento, e isso poderia causar uma espécie de vaidade para estagnar a missão. Então estamos aqui tão bem, tanta gente, não precisa ir muito longe, as pessoas é que vêm ao nosso encontro. Até na narração de Marcos desse mesmo episódio, diz que quando Jesus voltou da oração, Pedro, né, diz, mas onde estavas? Né? Todos estão te procurando. E aí é quando Jesus diz, devo anunciar a boa nova do reino de Deus também a outras cidades, porque para isso é que eu fui enviado. Como nós ouvimos, né, no início desta semana, quando Jesus lê o livro do profeta Isaías, que diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, o Espírito do Senhor me consagrou, me enviou para evangelizar, né, para anunciar essa boa notícia. Então Jesus tem sempre essa consciência de que não pode se instalar, não pode se acomodar, mesmo que tudo esteja dando certo, né, mesmo que tudo seja favorável. E para nós, do ponto de vista pastoral, isso é uma grande chamada de atenção. Muitas vezes nós vamos nos acomodando porque tudo está fluindo. E o grande perigo, né, dessa comodidade é trair a própria força do Evangelho, que é de expansão. O próprio Jesus, voltando para o Pai, ele entrega aos discípulos essa missão, ide pelo mundo, anunciai o Evangelho. Então, a perspectiva da evangelização é justamente um desinstalar-se, um sair para ir ao encontro, para partilhar a experiência de fé, para partilhar a experiência de salvação. Então, esta é a grande razão da evangelização. E, portanto, Jesus aqui, ele deixa muito claro, né, diante da tentação de acomodar-se, de parar,
porque está tudo muito bem, porque não precisamos de tantos esforços, já estamos colhendo os frutos do trabalho. Então isso é muito perigoso, porque pode nos levar a uma espécie de estagnação, de uma paralisia, e aí podemos nos comparar com a sogra de Pedro antes do encontro com Jesus, né? Essa febre que a paralisou, que a impedia de servir. Então que o Senhor nos ajude a termos sempre, né, esta clareza, a clareza da nossa missão de evangelizar, que não nos permita, né, jamais esse comodismo, esta paralisia espiritual, porque isso é contraditório ao próprio mandamento de Jesus, ao próprio ensinamento de Jesus, à própria vida e ministério de Jesus. Então que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Lembrando, hoje é quarta-feira, geralmente nós fazemos a nossa live, mas nós vamos começar, né, hoje vamos dar uma pausa e vamos começar ou retomar a partir da próxima semana, para estudarmos, né, o livro do Deuteronômio, que é o livro proposto para este mês da Bíblia. Então, a partir da próxima quarta-feira, né, hoje nós vamos dar uma pausa, mas na próxima quarta-feira a gente retoma esses estudos sobre o livro do Deuteronômio. Então, desejo a todos um bom dia, um abençoado dia, e até amanhã, se Deus quiser.